A palavra é tão importante que não saber manuseá-la pode fazer com que você esteja se sabotando enquanto libera aquilo que não quer viver e retém aquilo que gostaria de viver. Tem gente que tem fé para gerar seus próprios gigantes, mas não tem fé para conseguir vencê-los. A primeira coisa que devemos compartilhar, e isso é muito forte, talvez a gente nem tenha noção do quão real isso é. É fundamental a compreensão de que quem governa a sua boca, governa a sua história. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Se o que você não crê não é forte o suficiente para mudar as suas palavras, não vai ser forte o suficiente para mudar a sua história. Você ouviu isso? Se o que você não crê não tem força suficiente para mudar o que fala, o que você crê não vai ter força suficiente para mudar o que você vive. Tudo isso devido a um princípio muito básico. Os seus passos sempre vão seguindo a direção das suas palavras. Tudo o que você faz até aqui foi antecipado por uma palavra que você liberou. Seus passos se movem na direção do que você fala. Tudo o que sai da sua boca um dia já esteve dentro de você. E é por isso que tem pessoas que não conseguem liberar palavras de esperança, porque não há esperança viva dentro delas. Nós carregamos a esperança viva dentro de nós. É como diz aquela canção, eu ainda sei o seu nome. A esperança tem um nome. Se chama Jesus, a esperança viva, o Filho de Deus. Aquele que nos foi dado. É o que a palavra dizia, mas agora a gente pode confessar e ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então nós carregamos essa esperança viva, essa firme convicção. Se você se enche de más notícias, de maus pensamentos, de más conversações, se você caminha com pessoas que estão vazias de expectativa e de esperança, não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que se você trocar 10 minutos de conversa com ela, você sai de lá com vontade de dormir e acordar somente no dia seguinte. Alguém já viveu isso? Vou dormir e ver se amanhã o dia melhora. É como se você fosse questionado. Mas o que você fez? Ao que você responde. Conversei com fulano, mas fulano está preocupado com coisas fúteis que não trazem alento à alma. Fulano muitas vezes está mais preocupado com a vida dos outros em detrimento da sua própria. Fulano está preocupado com a forma como o pastor lidera sua igreja, mas não necessariamente está preocupado com a forma como ele governa sua própria casa e seus filhos. Fulano tem tempo demais para ter opinião demais porque está gerando coisa de menos. Então cuidado, se as pessoas com quem você tem conversado ou aberto o seu coração não têm diminuído a sua expectativa no sobrenatural de Deus, se não têm roubado de você a sua esperança viva. Entenda que não há neutralidade no reino. Ou você carrega a esperança ou você não tem nada. Ou você vai ter palavra de vida ou de morte. Ou você vai ter expectativa ou você não vai ter expectativa alguma. Não há neutralidade no reino de Deus. Toda palavra que sai da sua boca, um dia já esteve dentro de você, lembra? Então, tentar somente falar não passa de paliativo. Porque se no que você fala, você mesmo não acredita, não passará de uma colocação vazia. A palavra fala sobre isso. Jesus fala sobre os hipócritas. Ele diz, olha, não seja como os hipócritas que ficam fazendo vãs repetições. Qual é o problema da vã repetição? É quando você confessa algo em que você mesmo não acredita. Bom, a fé, deixa eu só te lembrar, a fé não é um item acessório, não é algo que a gente junta. A fé deve ser parte integrante e indissociável de um estilo de vida. A fé é uma força invisível e quando a levamos no peito, nada é capaz de nos parar. Você precisa ter mais fé em si mesmo, mais fé na vida. Para alcançar o que deseja, dê um passo de cada vez, sem nunca permitir que algo te faça desistir e sem nunca perder a sua fé. De fato, fé verdadeira significa que quando nossa mente e nosso corpo suportam grande sofrimento na adversidade, não entendemos mal ou reclamamos de Deus, mas sim continuamos a obedecê-lo e perseveramos em segui-lo e em nele acreditar. Isso requer que vivamos e valorizemos na prática a obra de Deus em nossa vida. Quando somos capazes de entender a maestria, orquestrações e arranjos de Deus para a nossa vida, sua autoridade e seus atos, e temos um genuíno entendimento dele através desses atos,
Não importa se sua obra não esteja de acordo com nossas concepções, ainda seremos capazes de manter nossa fé, ainda assim. Portanto, se quisermos desenvolver a verdadeira fé em Deus, devemos praticamente experimentar sua obra em nossa vida diária, especialmente quando algumas dificuldades e situações angustiantes nos acontecem. Devemos primeiro obedecer intencionalmente e, em seguida, olhar para Deus, orar a Deus e buscar a sua vontade.